Estamos ao vivo agora. Bom, bem-vindos e bem-vindas para mais um diálogo da Revista Amazonas, nesse aniversário nosso, onde vamos estar conversando com 4 companheiras sobre o tema de racismo ambiental e suas trajetórias enquanto mulheres negras latino-americanas. Eu sou Amanda Martínez, da Revista Amazonas, eu sou nicaragüense. Eu venho de um país onde se fala pouco, um país periférico nesse sentido, embora existam muitas lutas e resistências, principalmente das populações negras e indígenas nicaragüenses, que têm muito para contribuir dentro de diálogos latino-americanos, como eu sou desse lugar. Bom, primeiramente, falando sobre este diálogo, sabemos que a história oficial das Américas não somente foi relatada, não foi somente relatada pelo colonizador, quanto colocou seu olhar masculino e branco sobre o relato da diversidade de povos que habitam as Américas. As mulheres têm contestado estas narrativas, mas este tem sido o papel principalmente construído por mulheres periféricas, negras e indígenas que têm deconstruído com as suas próprias histórias os preconceitos, o racismo e o machismo implícito na história oficial. Hoje temos 3 protagonistas, junto também com a nossa querida companheira Helena, da Revista Amazonas, que são atoras políticas e são protagonistas de lutas e resistências que questionam a estrutura social latino-americana, que é atravessada pelo colonialismo interno, pelo patriarcado, pelo capitalismo e pelo racismo. Hoje, para mim, é um dia de escuta, de aprendizado e de saberes que também nascem do sentir. Então, com muito respeito e admiração, eu dou a bem-vinda a vocês 4 para este diálogo na Revista Amazonas, que está formada por mulheres que estamos nessa aposta de compromisso, de deconstruir essa história oficial e utilizar os relatos e as suas resistências como uma ferramenta de contar outras histórias. Bom, bem-vindas. Boa tarde para todas, para todos, para todas. Buenas tardes, que hay también compañeras y compañeros de outros lugares de Latinoamérica a vermos. Eu sou Helena Silvestre, sou parte da Revista Amazonas também, com muito orgulho, que é um espaço de mulheres em que a gente mete o biruta falando de coisas que nem todo mundo gosta de falar e tornando visíveis coisas que nem todo mundo gosta de ver, porque são temas que cutucam, são temas que eles são feridas abertas em nós, no nosso povo, no nosso corpo, né, nas nossas mulheres, nos nossos lugares, nos nossos territórios. E é uma honra poder conhecer essas 3 mulheres que hoje estão aqui com a gente. Luzia, Maria Lúcia e Sara Marques. Para mim é um grande orgulho. Eu sou aqui de São Paulo. Amanda falou assim, nós temos 4 mulheres aqui agora. Não é 4 não, miserável. É 5 que nós temos, porque você está aqui, mas nós, ninguém aqui é doida. E, no fundo, Amanda foi uma figura, acho que essencial para que este debate acontecesse com essa qualidade, com essas mulheres, com essas potências, com essas pessoas. Então, você pode parar com essa conversa fiada que nós aqui, ao vivo mesmo, já vai sair, na facada. Eu queria muito agradecer por vocês estarem aqui hoje, dispondo do tempo de vocês para falar um pouco para nós. Eu sou de São Paulo, estou na Zona Sul, aqui é o povo favelado de Quebrada, a Zona Sul é famosa por causa do rap, né, do Capão Redondo, dos Racionais, do Crioulo, do Grajaú,
E, no fundo, talvez foi só a partir do rap que a gente começou também a olhar para o lugar que a gente mora sem ter vergonha, porque a gente tinha que mentir o lugar que morava para arrumar emprego. Então, quando a gente fala de racismo ambiental, por exemplo, no meio urbano, a gente está falando de tantas coisas, de tantas relações, e o tema dessa discussão hoje também é tão importante para mim, sabe? Porque acho que todo jovem de quebrada, favelado, periférico, atravessou essa experiência aqui, de ter que, no meio dos anos 90, mentir o lugar que morava para poder arrumar trabalho, porque se dissesse o lugar onde morava, era imediatamente identificado com, enfim, sei lá, bandido, essa sociedade punitivista da desgraça que a gente vive também, né? Então, acho que isso tem muitas maneiras de acontecer nas nossas vidas, né? E em cada lugar desse país tão grande, em cada modo de viver que a gente vai assentando num pedaço de chão, essas opressões, elas aparecem de um determinado jeito. Gente, eu acho que nossa companheira Sara caiu, mas isso acontece, né? É parte também do racismo ambiental que a gente vive, que são as conexões de internet que a gente acessa vivendo onde vive e com o dinheiro que tem. Mas se qualquer uma de nós sair, basta a gente voltar de novo, que é o mesmo link, tudo normal. Eu digo isso só para a gente, que a gente já falado isso antes, né, para a gente ficar sossegada caso aconteça. E aí, eu aqui faço parte, além da Revista Amazonas, além da Revista Amazonas, de um coletivo de mulheres chamado Escola Feminista Biayala, que é um bocado de mulher favelada que se juntou para pensar, para estudar, para se ajudar, para se curar, para se organizar, para se fortalecer também do machismo que a gente enfrenta no nosso espaço, mesmo nos espaços de militância, a gente enfrenta machismo e racismo, então a gente também se organiza como mulheres faveladas para também se fortalecer e não desistir de estar nesses lugares, né? E também para fazer uma coisa que a gente vem chamando, que é pensar e construir um feminismo favelado, né? Que não seja um feminismo hegemônico, um feminismo liberal, ou uma narrativa de mulheres que não percebe e não assume o fato de que, a depender de onde a gente vem, o nosso caminho ele é mais duro, mais cheio de pedra, precisa de mais solidariedade, precisa de mais impulso, precisa de mais condições para chegar no mesmo lugar, né? Às vezes, o fato da gente chegar no mesmo lugar oculta que o caminho que a gente fez até ali é muito diferente, né? Teve um que andou 5 quilômetros, teve outro que andou 20. Então, acho que, para mim, a alegria de estar aqui com vocês, mulheres de regiões que eu acho que todas elas são... A gente está falando de diferentes regiões silenciadas, né? A gente está falando de Nicarágua e América Central, que a gente pouco fala, que a gente pouco lembra, e essa é a verdade. A gente está falando de comunidades que estão dentro de estados que são lembrados, mas que essas comunidades são invisíveis, como são as quebradas e as favelas aqui de São Paulo, como são as quebradas e as favelas em Recife também. A gente está aqui com companheiras trazendo para a gente uma experiência do Piauí, de um Nordeste brasileiro, que também é muito... ou silenciado, invisibilizado, ou tratado como exótico, né, as nossas vidas, sem pensar naquilo que a gente, como povos e comunidades, atravessa para ficar vivo e ainda topando com alegria o dia seguinte, no meio de tanta coisa. Então, é isso, falei mais já que o Homem da Cobra. Eu sou Helena, fico muito contente de vocês estarem aqui. Vou passar a palavra para a Amanda chamar também a apresentação de vocês, porque ela, afinal de contas, é quem costurou como uma teia de aranha essa reunião tão bonita de hoje. Muito agradecida, vice. Bom, a gente, falando um pouco em nome dos latino-americanos, gostaria muito assim, de conhecer suas trajetórias, suas lutas e os lugares onde vocês pertencem.
aqueles territórios onde vocês protagonizam essas lutas, que acredito que é muito importante socializar o papel de cada uma de vocês nesses movimentos de resistência. Aí poderiam vocês contar um pouco sobre essas lutas, sobre esses territórios, esses lugares onde vocês pertencem. Não sei se começamos com Maria Lúcia, que hoje foi um dia muito importante lá no Piauí. Eu queria que começasse com a Sara, mas como eu não sou uma mulher de fugir de desafio, jamais. Primeiro, assim, eu gostaria de começar, né, esse nosso bate-papo agradecendo ao orixá do dia, né, que hoje é o dia de nossa mãe Nanã, a mais velha. Gostaria de agradecer e prestar toda a minha devoção às minhas companheiras da comunidade que têm resistido com muita força durante esse processo, as que vieram antes, toda a nossa ancestralidade. Gostaria de agradecer às minhas duas companheiras, né, as quatro, mas falo das minhas duas companheiras que tenho aqui mais contato, que é a companheira Luzia Amélia, a companheira Sara, de Recife. Dizer que eu estou muito feliz de estar com vocês. Durante essa pandemia, mesmo longe, né, a companheira Sara me ajudou demais a nossa comunidade aqui. Sou muito grata de ter conhecido ela. E a companheira Luzia é aquela pessoa que, quando eu estou num momento de aflição, de agonia, precisando denunciar uma coisa, ela diz, eu digo, companheira Luzia, me ajude, nós estamos juntas, e ela vem com esse corpo de mulher negra, com essa potência da mulher negra para me ajudar. Então, eu gostaria de começar agradecendo. Eu estou com muita dificuldade, como diz a companheira Sara, de agradecer, mas as que vieram antes de mim, eu agradeço com muita humildade. E agradeço com muita humildade essas duas companheiras, que eu não me sinto só. Eu fico até emocionada, mas eu não me sinto só, porque eu sei que a companheira Sara está longe, mas me ajudou muito. E a companheira Luzia é aquela companheira que pega na minha mão, que segura com força, que a gente se abraça, e que é uma pessoa que a gente já, nossas manifestações, a gente já foi parar até em distrito, em delegacia, e ela todo tempo do meu lado. Então, eu não posso deixar de agradecer essa grande mulher, que é minha companheira aqui em Teresina. Eu sou Maria Lúcia, sou avó, sou mãe solo, sou presidente do Centro de Defesa Ferreira de Souza, sou umbandista, médico desenvolvente do Terreiro Pai Velho de Aruanda, sou filha de mãe Sônia de Manjá, neta de vó Eufrazina, faço parte dessa espiritualidade, que é uma corrente espiritual que tem em conjunto Piauí, Ceará e Maranhão, e que, assim, nossos desafios aqui, eles são muito grandes, mas isso mostra para nosso povo, principalmente para nós mulheres negras que estamos no front, a capacidade que nós temos nos ressignificar, de nos encontrarmos, da gente se abraçar, mesmo estando longe, de nos refazer e de construir esse grande quilombo que é o Brasil, né, por esses meios virtuais, mas eu me sinto muito abraçada, muito acolhida, muito amada por essas pessoas. Hoje foi aqui um dia muito forte, é o aniversário de Teresina, e a gente foi hoje fazer, né, um banho de sangue para reverberar o silenciamento que é feito da história do nosso povo aqui nessa cidade. A companheira Luzia fez um banho de sangue, foi muito potente, muito forte, e é forte mesmo. Mas isso quer dizer que nós não por isso a gente seja pessoas tristes, nós somos pessoas resistentes, somos pessoas fortes, com o nosso canto, com nossa alegria, com a nossa dança, a gente tem resistido, porque se não fosse essa força cultural que a gente tem, talvez a gente não estivesse mais viva. Fato esse é que na colheita de algodão, aqui no norte, aqui no América, né, nos Estados Unidos, na escravidão, naquele tempo de tortura, os negros as negras conseguiam colher o algodão cantando, porque a música para nós, o nosso canto também é uma denúncia, e é uma forma da gente se fortalecer juntas. Então, o nosso povo ele está vivo porque nós somos o que seria desse mundo se não fosse a força, né? A nossa força de trabalho e a nossa força ancestral que carregamos dentro de cada uma de nós, independente do lugar que a gente está. Então, axé, companheiras, e gratidão por esse momento. Lucia, também do Piauí, poderia honrar
acrescentando sobre você, sua trajetória. Sim, com certeza. Boa tarde. Eu estou aqui muito emocionada com esse momento de encontro com pessoas que eu admiro e amo tanto. Lúcia acabou de falar e ela falando já me dá uma vontade de chorar. E hoje pela manhã, enquanto eu dançava, eu me emocionava muito com a fala dela, com o choro dela, com o grito dela. Era um corpo-voz. E eu senti muita vontade de abraçá-la e não pude abraçá-la, né? Por tudo que a gente vive nesse atual momento. Eu sou Luzia Amélia. Primeiro eu quero saudar também Nanã, que eu estou aprendendo com Lúcia, aprendendo com meus amigos do Boa Esperança, com meus companheiros do Boa Esperança e com muitos companheiros de Salvador, a me reconhecer como uma pessoa negra e uma pessoa que tem suas raízes também religiosas na negritude. Então eu quero primeiro saudar a Nanã e assim, a partir dela, saudar os meus mais velhos, as minhas mais velhas, saudar a minha bisavó Santana, saudar a minha avó Maria Luzia, meu avô, meus tios, todos aqueles que lutaram muito de sol a sol, trabalhando em terras alheias, para que eu possa estar aqui hoje. Sou filha de Francisca das Chagas e Augusto das Chagas, duas pessoas extremamente pobres economicamente, mas muito ricas culturalmente, que me deram todo esse aparato emocional para poder estar aqui hoje. Então eu quero saudar também meu pai e minha mãe, que são pessoas que lutaram muito, sabe? Muito. Minha mãe foi empregada doméstica, primeiro trabalhou em roça, depois foi empregada doméstica para poder me criar, lavadeira de roupa. Meu pai foi uma pessoa que lutou até onde não pôde mais. E aí conseguiu criar os 5 filhos do primeiro casamento e mais 4 do segundo casamento. Então, meus pais, eu quero honrar meus pais com essa minha fala hoje aqui. Quero saudar minhas companheiras Lúcia e Sara. Sara, que é uma pessoa que me ensinou muito, desde o primeiro encontro que a gente teve ano passado, esse ano ainda, eu fiquei muito impressionada com a fala de Sara e aprendi muito com a fala de Sara. E é uma honra estar aqui hoje, dividindo esse espaço com ela. E saudar a Lúcia. Lúcia, eu acho que eu não encontro os termos para falar do que você representa na minha vida, na descoberta da minha ancestralidade, na descoberta da minha negritude, na minha descoberta como uma mulher ativista. Eu sou do grupo de artistas que nós ocupamos o MINC aqui na época do Fora Temer. Foi lá que eu conheci a Lúcia, e ela me olhou e disse assim: professora Luzia Amélia, eu gosto muito de você. Você tem suas vaidades, mas eu gosto de você. Ela me leu naquele momento. Eu sou vaidosa, e aí eu saudo Oxum também, que é essa orixá que me permite representá-la aqui na cidade para lutar, né, contra toda essa opressão da Prefeitura de Teresina e do Banco Mundial. Então, eu sou neta, sou amiga, sou mãe também, sou mãe de Álvaro e de Constância, 2 pessoas negras, e eu tenho muito orgulho de ser mãe dessas 2 pessoas tão queridas e tão amadas. E eu quero dizer o seguinte, eu nasci na Pissarra, que é um bairro periférico aqui de Teresina. Hoje não é mais, mas era. Porque Teresina ela vai se construindo assim. O que é periferia vai virando terras importantes, terras, como é que se diz? Terras nobres, e os negros vão sendo expulsos. Tem todo esse movimento de expulsão, esse apartheid que vai acontecendo. Então, eu cresci percebendo esse apartheid dos negros e brancos. Eu cresci não me reconhecendo. Nós sabíamos lá em casa que nós éramos negros, mas pouco se falava sobre isso. Acho que meu pai temia para que a gente não sofresse, porque Teresina é uma cidade racista. E hoje eu poder olhar para trás, olhar para minha família, olhar para minha história e me reconhecer como mulher negra, né? O ato de eu ter parado de alisar o meu cabelo, isso para mim talvez seja a maior performance da minha vida. E aí tudo isso acontece nesse encontro com a comunidade Boa Esperança, onde eu compreendo, né? Onde eu compreendo e sinto de forma extremamente tangível o que é o capitalismo, o que é o neoliberalismo no corpo dessas mulheres e desses homens pobres e pretos de Teresina. Então, eu sou artista, sou militante, ativista, faço doutorado em dança, sou doutoranda em dança, e eu digo isso com o maior orgulho, porque eu sou a primeira pessoa da minha família a fazer um doutorado, e é justamente um doutorado em dança.
Então, talvez muitas pessoas da minha família, muitas pessoas do meu contexto não se orgulhem desse doutorado, porque é um doutorado na área de artes, mas eu tenho muito orgulho de estar fazendo esse doutorado. Me sinto muito feliz e é por meio dele que eu posso pensar, né, futuras estratégias para a gente continuar combatendo esse sistema que nos envolve, tem vários braços, vários tentáculos, mas nós estamos aí resistindo. E quero agradecer muito a Revista Amazonas, quero agradecer muito vocês por nos permitir estar aqui, por nos permitir poder falar, né, assim, não representando, mas dizendo de onde nós viemos e dizendo o que é que nós sentimos enquanto teresinenses, enquanto um povo oriundo dos negros e dos indígenas que foram altamente expoliados e exterminados aqui na nossa cidade. Amanda, teu microfone está desligado. Gente, eu dei uma declaração de amor para tu, Sara, agora. Bom, eu agradeci Lúcia e agora a querida Sara Marques, daquele país maravilhoso que se chama Pernambuco, que eu adoro tanto. Eu digo que estou com problema de agradecer, mas é de agradecer a quem acha que eu devo ser subserviente, né? Que eu devo estar com a cabeça baixa. Mas eu agradeço aos meus ancestrais, as que vieram antes, que me deixam de cabeça erguida, de fala firme, para juntar todas as nossas. Aí eu queria dizer também que se vocês ouvirem uns barulhos por aqui, hoje é domingo, eu estou dentro da comunidade, moro em Caranguejo Tabaiaras, sou nascida e criada. É uma comunidade da zona oeste do Recife, Pernambuco, que fica a 5 minutos do centro do Recife. Eu moro à margem de um canal, né? Na beirinha do canal, que deságua toda a água da zona oeste no braço direito morto do rio Capibaribe, um dos rios mais importantes da cidade, né? Como Teresina, a gente tem 2 rios bem importantes, que é Capibaribe e Beberibe, e eu moro bem no Capibaribe. Aí a gente agradece, né, esse espaço, agradece ter conhecido Lúcia, ter conhecido Luzia, ter conhecido Helena, né, ter ouvido falar já e conhecido hoje, e ter conhecido Amanda, né, num momento de discussão na pandemia, a gente vai ampliando a nossa luta e tentando dar nossos gritos para chamar a atenção para nossas comunidades, para o que a gente defende, que é nosso legado, que é o legado das que vieram antes, de todas as formas que a gente conseguir. E aí a gente conseguiu com o Instituto da América Latina, né, da Universidade Federal, fazer uma live. E aí eu conheci a Amanda mais de perto, e já tenho trabalho com o pessoal do COP, que é uma comunidade aqui próxima. Eu já disse, né, sou Sara Marques, tenho 39 anos, eu sou mãe de Rafael e Juliana, gêmeos, 2 filhos negros, né, um menino e uma menina, são adolescentes, e moro com eles e a gente constrói essa comunidade que vem desde os meus avós, meus pais se conheceram aqui, casaram e tiveram eu e meu irmão aqui, né? A gente faz parte, o Caranguejo faz parte das Caranguejos Tabaiaras, faz parte da história da gente e a gente faz parte da história de Caranguejos Tabaiaras. Faço parte do coletivo Caranguejo Tabaiaras Existe, na verdade sou cofundadora do coletivo. O coletivo nasceu de uma luta, né, de mais uma luta, porque na luta a gente também tira coisas boas, e o coletivo nasceu da luta de um conflito com a prefeitura e com o governo do estado e com as imobiliárias,
que, como sempre, o governo deveria estar nos defendendo e estar do lado de quem precisa estar na sua área, no seu território, o território que aterrou, deixa de nos defender e vai defender as imobiliárias. Então, a gente conseguiu fazer um movimento nessa cidade, uma cidade que vocês sabem que nessa pandemia mostrou várias faces da invisibilidade que as pessoas colocam a gente, mulheres negras, pessoas periféricas, né? Porque eu moro numa comunidade enorme, são mais de 5.000 pessoas, mas que se você passar na avenida, você não vê. E essa cidade aqui, né, que é tão bela, né, e que as nossas comunidades são tão belas também, mas estão escondidas, ela revelou várias coisas, como todos esses problemas no mundo, mas revelou nessa cidade, revelou-se várias coisas, inclusive quando a gente fala de direito à cidade, que o quanto é importante estar discutindo o direito à cidade, inclusive fazendo essa rede, né, com Lúcia em Teresina, no Piauí, com Luzia, com Eliette na Bahia, com Ana Caminha, com a própria Joyce aqui no bairro periférico também, na Várzea. Isso mostrou, a gente teve um episódio triste em Recife, que foi a morte de Miguel, que morreu nas Torres Gêmeas, onde fica a hegemonia política branca e suja dessa cidade. Ele foi morto, né, porque ele foi abandonado pela patroa da mãe em plena pandemia, enquanto ela estava lá com o cachorro da patroa, andando na rua, tomando conta, e quando ela vê o filho dela falecendo, desfalecendo, ela ainda continua lá segurando aquela coleira do cachorro, porque a nós, quando é dado responsabilidade, a gente não solta, a gente não larga, e o filho dela morreu. Então, a gente mostra a cada dia que a luta pelo direito à cidade, a nossa defesa do nosso território, a defesa das nossas águas e das nossas terras, do nosso território, precisa ser todo dia lembrada e mostrada. A defesa da nossa cor, da nossa oralidade, dessa voz que vem de dentro, que vem das outras, né? Que vem de muito tempo, dessas dores. Quando Lúcia diz assim, Sara, cuida de mim, Sara abriu portas, ela abriu um portal para me dizer, Sara, você é negra e você, antes de qualquer coisa, precisa se aquilombar, se juntar. E isso é muito forte em mim, porque a gente está fazendo essa junção, está juntando o povo do Nordeste e as mulheres firmes e fortes desse Nordeste. E vai gritar e vai resistir, como Caranguejo de Itabaiaras está resistindo. Porque Caranguejo de Itabaiaras resiste. Eu acho que todos os comentários que a gente está vendo aqui do ladinho, não sei se todas estão vendo, mas depois vai dar para ver, porque ficam registrados lá no Facebook, falam um pouco da potência que é estar ouvindo vocês e vendo vocês, e aí eu queria fazer um breve comentário e uma pergunta, para a gente seguir, né, nessa nossa prosa. Primeiro comentário é que eu acho que é isso, né, assim, algumas pessoas falam da gente como representante. Ah, mas você representa o povo negro? Ah, mas você representa o povo indígena? Ah, mas você representa o povo favelado? E aí eu também tenho conversado muito, falando assim, véia, eu não represento favelado, eu sou favelada, é só isso aí. Então é uma coisa assim que a gente até questiona, e acho que é bastante crítico a esse modo de pensar política através de uma representatividade que, no fim das contas, nunca foi suficiente para representar a diversidade que nós somos, né? Os tantos de jeitos de viver que nós temos e que poderiam conviver num território tão grande, onde também não se, digamos assim, não se
não se acolhe a diversidade da vida, inclusive da vida que não é humana também, né? Das plantas, dos bichos, dos rios, e é uma arrogância colonizadora, branca, que simplesmente acha que pode chegar e mudar o caminho de um rio, que pode chegar e meter um fogo na Amazônia. Hoje eu recebi cedo uma foto dos companheiros quilombola do Mato Grosso, pegando fogo um pedaço do Pantanal, na Baía das Éguas, em Cáceres, e a gente fica despedaçado, porque aquilo dali também é nossos ancestrais. As pedras são nossos ancestrais, nossos avós, as árvores, a mata, o rio, e essa sanha colonizadora que cai para cima de nós, mulheres, principalmente negras, indígenas, afro-indígenas, mulheres não brancas, principalmente nós, mulheres não brancas, mas também mulheres faveladas, mas também sobre os nossos territórios e comunidades. É esse jeito que vai, no fim das contas, definir quem nós somos pelo que nos falta, né? E aí, o povo, esse mesmo povo que fala da representação, é o mesmo povo que diz assim, que a gente é da comunidade carente. Eu sou puta da cara com essa história da comunidade carente, porque fica parecendo que a gente quer um abraço. Ninguém aqui está querendo um abraço, nós queremos uma vida digna. A gente produz a riqueza que existe nessa desgraça, então nós queremos viver minimamente usufruindo aquilo que o nosso braço, nosso sangue, nosso suor produz. Então, eles definem a gente pelo que nos falta para legitimar que eles poderiam nos dar o que eles acham que nos falta. Mas quando a gente, desde dentro dos nossos lugares, fala entre nós, fala por nós, porque ninguém tem que falar por nós, a gente consegue definir o nosso lugar também por aquilo que a gente tem de abundância, né? E vocês falaram, por exemplo, todas da ancestralidade que o nosso povo carrega, e que é tão grande, tão forte, né? Isso, a gente pensar todos os povos de matriz africana que existem nesse país, a gente pensa todos os povos originários que existem nesse país, a gente pensar o encontro disso tudo na favela por aqui, que também é uma reinvenção do Nordeste, é uma reinvenção de tudo isso em condições difíceis que são esse Sudeste aqui, que também é muito colonizador com o resto do país, e isso tem que ser dito, porque São Paulo também muitas vezes ocupa esse lugar. Mas o fato é que quando a gente se define, a gente consegue enxergar também as nossas riquezas, né? As nossas ancestralidades, as nossas resistências. E é sobre isso que eu queria perguntar para vocês justamente, porque a pandemia, ela não criou os problemas que a gente está vivendo, né? Pelo menos aqui, nas nossas favelas, não foi a pandemia que criou, ela piorou, é claro, né? Mas assim, viver sem água, faltando água, a gente já vivia direto e ninguém não estava nem aí. Aí, quando... lava a mão todo dia. Fala assim, bom, mas lava a mão que jeito? Que não tem água aqui na quebrada? Não tem. A gente mapeou mais de 230 comunidades que ficaram sofrendo racionamento de água, favelas aqui em São Paulo, que é essa coisa da novela e tal, tudo favela sem água, e a gente vivendo sem água no meio da pandemia. Mas não foi a pandemia que criou este problema, né? Como não criou o problema da fome, que nunca sumiu do meio de nosso povo, para dizer a realidade, não criou, mas ela tornou visíveis. E aí eu queria perguntar a vocês um pouco assim, como é que está essa situação nas comunidades de vocês, com a pandemia, mas que também ela não visibilize só os problemas que se agravaram. Queria também que vocês dissessem se vocês veem também, através dessa lupa pandêmica, caminhos, através das coisas que o nosso povo vai resistindo, mesmo na tora, em todo lugar. Então, a senhora caiu, foi? Então, gente, é o seguinte, como eu já havia falado para vocês, na verdade, as nossas terras são terras ricas e boas, não é à toa que o capital quer tomar de conta. Para eu falar dessa questão de como está a pandemia, eu preciso fazer um breve relato histórico da nossa situação aqui na nossa capital, né, trazendo para essa questão do racismo ambiental. A nossa capital, ela completa hoje 168 anos. Ela não é a primeira capital do estado, a primeira capital foi Oeiras, né?
E assim, só que para esse processo acontecer, ainda na época da colonização, Domingos Jorge Velho ele veio primeiro e dizimou todos os índios que tinham aqui para que desse lugar às fazendas de gado, né? Inclusive, meu pai foi um desses vaqueiros dessas fazendas, né? É mais para cá na história. Então, depois, Conselheiro Saraiva resolve trazer a capital para Teresina, porque por conta dos rios e também por conta dessa proximidade com o Ceará e o Maranhão. Aí, depois que eles dizimaram os índios, que traz a capital para cá, Saraiva traz com ele os negros e negras que eram propriedade do Estado para construir a cidade. E só que ele chegando, ele disse que a área era insalubre e resolve levar a capital para o centro da cidade, mais para o centro, que a gente chama Praça da Bandeira. Só que ele levou para esse centro as pessoas gradas. E essa população que veio, né, de Oeiras para cá, é uma população negra que ficou. E ele sempre dizendo que a nossa área é insalubre. Ora, veja só, existe o bairro que é o mais velho de Teresina, que é o Puti Velho, lá as pessoas sempre existiram, o Puti Velho sempre é Puti. Então, nessa narrativa de desqualificar a nossa região, ela passou por vários processos de exploração, exploração do minério, exploração da força de trabalho, exploração dos recursos naturais, todo um processo de exploração. Na década de 70, e tem um escritor que ele fala aqui sobre isso, ele fala do fogo na casa dessa população negra que ficou nessa região. Né? Eles tocaram fogo, e a gente vem resistindo a toda essa exclusão que o Estado tem feito com nós. A gente nunca teve direito às coisas se não fosse pela nossa conquista. As escolas foram conquistas nossas, as creches foram uma conquista nossa. A gente bebia água de cacimba e a gente lutou para que houvesse água encanada, mesmo sendo de péssima qualidade, mas a gente lutou para que isso existisse. Nós andamos de bicicleta até o Puti para estudar. E foi assim que a gente fez com os nossos filhos, porque não tinha escola dentro da comunidade. E depois de todo esse processo, a gente é surpreendido agora, desde o ano de 2000, com um projeto que chama-se Lagoa do Norte, que visa retirar 3.800 famílias. Só que é triste para a gente quando o prefeito abre a boca e ele diz: é preciso revitalizar, como se não houvesse vida. Nós tem vida e tem vida abundante. E ele diz: eu pensei esse projeto, que é uma ofensa para nós, porque não precisa que ninguém pense as coisas para nós. A nossa comunidade tem tudo, porque a gente sempre veio da pesca, das olarias, das vazantes, sem precisar. Então, dentro desse processo do programa Lagoa do Norte, que é um programa financiado pelo BID, pelo Banco Mundial, né, capitaneado pela prefeitura, mas que tem também o envolvimento do governo do estado e do governo federal, e nesse governo federal a gente já sabe que a gente não pode nem falar, né, que é o governo genocida, a gente vem sofrendo várias pressões, assim, eles criaram um projeto chamado Vila Bairro Segurança, que é um projeto que incide diretamente nas nossas casas de terreiro, nas nossas casas de reggae. Há um polo cultural na Zona Norte, assim, uma força cultural de Bumba Meu Boi, há uma polo de capoeiras, a cerâmica, que tem um polo cerâmico, e isso a prefeitura, com seu poder, ela foi tirando isso da gente cada dia mais, sufocando a gente. Quando deixou de cuidar das lagoas, quando deixou de cuidar dos rios. E para isso, eles também usam o discurso que a população é que polui as lagoas, que a população é que faz isso. Nós temos dito, né, que como o rio era importante para aqueles índios que eles mataram, a lagoa é importante para nós, porque a gente planta quando o rio vaza, e a gente planta na margem dessa lagoa. Então, assim, nesse tempo agora de pandemia, né, eu achei muito, muito, por isso que eu até me emociono quando eu falo disso, porque realmente é muito emocionante. Porque a gente passou por muita dificuldade. E era triste a gente ver as nossas idosas carregando um vírus desconhecido no corpo, sem ter sem ter a presença do Estado. Então, para que o Estado chegasse, para que a gente tivesse direito a teste, eu tive que brigar com as assistentes sociais, tive que ameaçar, porque eu achava assim muita força delas carregando esse vírus, mas com força, conversando com as outras e dizendo: nós não vamos nos isolar, nós temos que ter fé, a gente tem que acreditar. Então, essa força, a união delas, umas cuidando das outras, com aquela máscara, com aquela coisa, porque
porque já imaginou para nós, nosso povo negro que gosta de cantar, de falar, usar uma máscara que nos sufoca, e elas usando essas máscaras. Então, até que eu, assim, por isso que eu agradeci a companheira Sara, porque foi num desses momentos que eu falei para ela, ela disse, companheira, você não está só não, vamos fazer a solidariedade aqui para a gente conseguir as cestas, conseguir o álcool em gel, conseguir as pias, conseguir, né, vamos abrir a boca. Então, foi nesse momento que a gente conseguiu abrir a boca, porque foi nesse momento também que a pressão da prefeitura veio com muita força nas nossas casas. Em plena pandemia, eles batendo nas nossas portas para a gente desocupar as casas. Em plena pandemia, o assédio cresceu. E sabe por quê? Porque eles sabem que a nossa militância ela é na rua. Nossa militância é nas nossas rodas, nas nossas reuniões. E eles viram que a gente estava sem a possibilidade de fazer isso, então começaram a pressionar a gente. E foi nessa pressão que a gente se fortaleceu. Foi nessa pressão que a gente fez uma vaquinha aqui entre as companheiras e companheiros, compramos uma bicicleta. Eu digo, a gente vai sair, nós não vamos nos calar. Essa pandemia não vai, o prefeito, o sistema não vai nos negar, não vai nos matar. E aí foi onde a gente já recorre toda a força da nossa ancestralidade para botar a nossa boca no mundo e não fazer com que eles terminassem de matar a gente. Porque depois eu pensei, a nossa região é uma região visada, é uma região onde a gente tem... Veja bem, nós temos um posto de saúde que ele foi desativado faz muito tempo. Na nossa comunidade, o serviço de saúde, a agente de saúde não veio mais. Por quê? Porque se tivéssemos agente de saúde, a gente ia saber muito bem nos cuidar, saber isolar, como é que está as companheiras, nós não temos diagnóstico nenhum. Então, mas foi nessa pandemia, nessa pressão toda, que a gente conseguiu fazer essa solidariedade, um ubuntu entre nós mulheres negras, né? E muitas vezes também eu liguei para a companheira Luzia, eu desabafei com ela, eu disse, companheira, é isso, de botei para fora as coisas, e ela me acolheu na fala dela. Companheira, você não está sozinha, não, né? Por isso que eu digo, a Luzia é uma pessoa vaidosa, mas eu amo demais a Luzia, porque a gente se completa, né? Eu digo assim, ela é de Ançã, eu também sou de Ançã, e a Sara Marques é de Iemanjá. Então, é muita força ancestral juntas. E foi nessa solidariedade, nesse ubuntu de etnias, que a gente conseguiu e está conseguindo viver, sobreviver, e botando sempre a nossa boca no mundo, porque o que eles querem é nos destruir, mas nós somos mais fortes, porque nós somos natureza, e entendemos a natureza não como uma coisa que a gente pode matar, entendemos os rios como parte da nossa vida, entendemos as árvores como parte da nossa vida, entendemos que a gente não vive separado disso, e foi dentro dessa natureza que a gente conseguiu também achar cura para nossas doenças, né? Nos ajoelhando nos pés dos nossos preto velho, pedindo ajuda, pedindo um chá, pedindo orientação, né? Pedindo uma força, qual era a erva que a gente usava. Porque eles sempre dizem que o nosso conhecimento não é ciência, mas o nosso conhecimento é ciência, sim. Porque eles não querem escrever sobre nós, mas eles não querem dizer que nosso conhecimento é ciência, mas eles escrevem sobre nós. E eu tenho dito, nosso conhecimento, ele é ciência, porque nenhuma mãe de santo vai receitar jamais um chá, um banho, se ela não fizer uma observação, e essa observação ela não é feita de um dia para outro, é uma observação de dias. Ela observa a lua, a erva certa, o estado que a pessoa está, que é o que os psicólogos dizem, que é a anamnese, né, que eles fazem, pois a nossa também faz. E foi graças a todo esse saber ancestral, essa solidariedade de classe, né, e de etnia, de um ubuntu que existe entre nós mulheres, que a gente está viva. Eu tenho muita dificuldade, né, de falar de né, que elas falam aí, né, uma palavra que fala, não, eu não falo disso, eu falo de... sororidade. Isso, eu falo, da gente captar o que a outra está sentindo, porque é uma coisa muito forte, e isso tem a ver com a nossa natureza, é a natureza das mulheres negras, que sempre estiveram unidas, porque foi assim que eu aprendi, e é assim que eu quero. Eu costumo dizer que o Estado, ele não nos serve, sabe? Ele não nos serve, e se não for para nos ouvir, que não, o nosso progresso deles não serve. E essa pandemia serviu para mostrar as vísceras e quais são os corpos que eles querem exterminar. Mas, mais uma vez, a força ancestral tem mostrado que nós, mesmo eu sendo uma negra pós-abolida, porque eu sou uma negra pós-abolida e não sou colonizada, eu não assimilo é isso que
que o conhecimento branco traz para mim. Não quero, me dá dor de cabeça, me dá angústia. Eu não quero isso. Eu quero, sim, beber na fonte das que vieram antes. Eu quero beber na fonte da constelação de terreiro, que é o que me ensina, entendeu? Que é o que traz para mim que eu sou uma negra da terceira geração pós-colonizada e tenho que fazer a luta para que a minha neta e a minha bisneta não sinta o que eu sinto, que ela tenha uma sociedade mais justa, que ela tenha uma sociedade que respeite as mulheres. Porque para nós o feminismo não começou com a discussão das feministas brancas, não. Para nós o feminismo começou lá dentro das nossas senzalas, lá dentro das senzalas dos brancos, onde eles nos colocaram, entendeu? Onde a gente teve que fazer o nosso feminismo, porque o feminismo começou foi com a gente, as mulheres negras, que quando se une para vencer uma demanda, vence, porque nós temos uma força ancestral, né? Então é isso, porque quando eu começo a falar, eu falo mesmo. Eu fiquei com vontade de só de completar o que a Lúcia, não é nem completar, mas assim, contribuir com a coisa que a Lúcia colocou, é que realmente eu acredito e eu vejo isso nas lutas do Boa Esperança, é que não dá para fazer uma resistência sem um amor e um respeito pelo meio ambiente. E eu acho que é esse plano que a Prefeitura de Teresina e que todo esse poderio do Banco Mundial, porque esse plano vem de muito longe. Hoje é a Prefeitura de Teresina, mas há muito tempo, vem de muito tempo, que essas pessoas tentam calar a voz das pessoas pretas e pobres indígenas e tentam também esconder o que a natureza tem em Teresina, o que o meio ambiente tem em Teresina. Então, a gente vê o projeto que eles fizeram, né, para a ocupação ali do bairro Boa Esperança, projeto chamado Lagoas do Norte. Quando você abre e vê o projeto, você vê umas árvores que você nunca viu em Teresina, é um calçadão, uma coisa branca, parece um shopping, e umas árvores que você nunca viu em Teresina. Quer dizer, até isso, esse racismo ambiental é algo totalmente visível e claro em Teresina. Você vê isso, que eles têm um racismo com as nossas árvores, com os nossos bichos. Eles têm um racismo com que Teresina tem de mais sagrado, de mais original, que é o seu meio ambiente. Então é tudo escondido. Então eles importam as árvores, eles compram, eles querem mostrar uma outra fauna, uma outra flora, eles querem criar uma Teresina que não existe. Essa Teresina que embora tendo dois grandes rios que nos fortalecem e nos acolhem, Piauí, Parnaíba e Puti, é uma cidade que só olha para o shopping. Você vê as pessoas bem pobres vindo lá dos bairros periféricos para ficar meia hora no ar-condicionado do shopping, a gente podendo ter vários projetos ali em torno do Boa Esperança, conhecer a cidade por um outro olhar, né? Então, eu só queria assim, dizer que essa fala da Lúcia me envolve muito, porque desde o início que a gente começou nessa luta, eu vejo a relação que a comunidade tem com o meio ambiente, o respeito pelas árvores nativas. O novinho conhece tudo, ele conhece cada semente, ele conhece quando vai nascer, quando vai morrer, se está bonito para chover. E me faz lembrar muito do meu avô, que olhava para o céu e via e sabia as horas do dia. Então, eles querem cortar, esse é um projeto que eles querem nos silenciar. Né? E aí nos silencia como, né? Dizendo que os nossos corpos são indesejáveis, que os nossos corpos são fungíveis, que os nossos corpos são substituíveis, mas nós avançamos resistindo, né? Dizendo que nossos corpos são desejáveis, que nós temos afetos, que nossos corpos são insubstituíveis e fazendo como as mulheres do Boa Esperança fizeram, que Lúcia acabou de dizer. Nós vamos continuar nos abraçando, nos vendo. Eu fiquei pensando, assim, eu como artista, né, como uma pessoa que circula na cidade, eu fiquei pensando assim, gente, é muita crueldade esse vírus chegar em Teresina. Porque Teresina é uma cidade muito quente. Como é que as pessoas mais pobres vão resistir? E é justamente essas pessoas que estão mandando um recado aí para o poder, que elas estão resistindo e elas estão se aquilombando de outra forma. Então, eu só queria colocar, assim, a partir dessa fala da Lúcia, que me fortalece cada vez mais, é dizer isso, que eu vejo uma relação da comunidade com o ambiente, uma relação de respeito.
A comunidade conhece o rio e o rio conhece a comunidade. E é justamente isso que o poder quer nos fazer engolir. É justamente isso que o poder quer nos fazer não ver. Eles querem que a gente ache que não existe essa relação, que não existe esse respeito, e nós sabemos que existe. Eu queria falar um pouquinho, é muito forte, né, ouvir essas mulheres. Vocês estão escutando barulho aí, né? Eu estou meio agoniada, mas faz parte disso também, né? Tá maravilhosa! Estão ouvindo o brega, né, de Recife. É um bregazinho romântico aqui, bem legal no domingo. Aí eu fico pensando, sabe, assim, o que esse povo que não tem a ideia do que é isso, né? Como é que em plena pandemia, que o meu povo, que eles fizeram com que o meu, né, o nosso, né, povo negro pensasse que na hora que ia ter uma quarentena, a gente tinha que pensar no mais básico do básico, que é a comida. Mas no domingo, dia 16 de agosto, a gente está aqui em Recife. Eu estou falando da comunidade que não era para existir esse pedaço que eu estou pisando aqui. E o povo está escutando música brega romântico, que é feito em Recife, com o povo daqui, sabe? Então, eles sabem o que é isso. E por isso que eles tentam acabar. Eles nunca deixaram que a gente se juntasse. A gente se junta porque nós somos teimosas. Porque as que vieram antes nos ensinaram as estratégias. Que era ficar juntas. Que era formar a história juntas, né? Que era se encontrar e fazer como Lúcia fez, né? Eu estava sentada numa mesa e Lúcia lá da plateia, do meio da plateia, nunca tinha me visto, se agoniou porque outro, igual a nós, estava falando toda vez que eu falava e defendendo, fazendo o papel do capitão do mato, defendendo o governo. E aí ela disse, Sara, você vai em Teresina, sem nem me conhecer, sem nem ter sabido que eu já passei em gestão, em secretaria de saneamento, que eu já tinha trabalhado e entendia quais eram os parâmetros do Banco Mundial, mas ela sabia na hora que ela olhou para a nega, que aquela nega ia ser mais um elo para a gente resistir. E eu sabia também, né? Quando eu olhei para a Lúcia, ela abriu um portal. Eu fico dizendo a todo mundo assim, um portal enorme da minha ancestralidade, da minha ligação com a água, né? Da minha ligação com a terra, que a gente estava no meio da nossa briga aqui de caranguejo. Nós estamos ainda, né, de Caranguejo Tabaiaras, no Recife, mas a gente pegou forças e foi lá no Piauí, na minha primeira viagem de avião. Eu chego em Piauí em março, o povo dizendo assim, Sara, lá é muito quente, não sei se eu vou sair de Recife, Recife é muito quente. E eu peguei uma chuvinha no Piauí, comi milho, né? Milho verde em pleno março, aqui a gente só come em junho, quando chove. E eu comendo milho lá. E se fala de ciência como quem conta qualquer história, né? Porque aí, quando o novinho abre a boca, novinho diz, a gente planta até onde a gente vê os aruás, quem não conhece, né? Aquele cogumelozinho, onde ele coloca o ovo. E a natureza ensina isso a gente. E eles não aceitam que a gente aprenda com a natureza, que a gente se ligue a essas terras. Mas a gente está ligado a essas terras e eles não conseguem nos retirar. Por isso, quando Helena perguntou, né, se a pandemia, que as pessoas falam sobre isso, diz que a pandemia construiu ou criou alguns problemas, ela não criou, ela não construiu. Ela só potencializou, ela só mostrou e só deu espaço e a gente tomou o espaço para mostrar que tudo isso existe, né?
Eu convivo muito, né, no meio das organizações, e as pessoas costumam muito falar sobre o pós-pandemia. E eu sempre digo, para a gente, mulher negra, para os nossos corpos pretos, o pós-pandemia já está aí. Porque, por exemplo, o Caranguejo Tabaiaras, como eu já disse aqui, tem 5.000 pessoas em uma equipe de saúde da família. Daqui que uma vacina chegue para Caranguejo Tabaiaras, a gente já tem tomado muito chá, muito banho de aroeira, muito banho de colônia com alfazema para baixar a febre. A gente já tem dividido muita cesta básica. A gente já tem escutado o brega romântico do vizinho para aliviar a alma do domingo, que é pesado. A semana toda pesada, a gente escutando. As famílias dentro de palafitas, com 18 metros quadrados, um rio enchendo, né? Porque não são limpos os canais, as canaletas. E esse governo não pensa na gente como gente que está aqui, que vive, que produz. Eu fico pensando que as riquezas que nossas comunidades têm, porque se os restaurantes continuaram cozinhando, as mulheres que estão lá cozinhando e homens são nossos, são das nossas comunidades. Se os pescados estão nas cozinhas mais caras dos restaurantes dessa cidade, que é Recife, que as pessoas vêm para comer esses pescados, são os nossos e as nossas que vão lá, pescam e selecionam. Se chega essa entrega para esse povo dessa comida, a maioria são das pessoas periféricas, e que eles temam em querer tirar a ligação dessa terra, dessa alimentação e desse povo. Mas a gente tema e resiste em seguir, em fazer mais, arrumar formas de nos ligar no Nordeste todo e no Brasil, para a gente sobreviver e mostrar que a gente viveu essa pandemia e mostrou que a gente existe. Porque todos esses muros que fecham nossas comunidades, todas as avenidas que eles querem passar por nossa comunidade, porque enquanto Teresina grita Lagoa do Norte para quem, a gente grita aqui no Caranguejo avenida para quem? Porque se a gente não tivesse resistido, as casas já teriam saído aqui. Muita gente, feito Dona Maria, que me viu nascer, que viu meus filhos nascer e me ajudou enquanto mãe solo a olhar meus filhos, estaria a 7 quilômetros daqui, em lugar que a prefeitura também não cuidou para botar o meu povo. Em lugar que não tem posto de saúde, que não tem segurança pública, que o esgoto vai para dentro do rio, que passa por aqui também. A gente precisa, sim, construir essas narrativas e estar gritando para o mundo juntas. A que dança feito Luzia, a que tem o poder da voz, do canto e da força feito Lúcia. E eu, uma mera sarinha do Caranguejo, uma mera negra que não vou desistir da história que o meu pai, que minha mãe, que minha avó, que Dona Gilda e que outras mulheres negras, Dona Irene, Dona Edileuza, Dona Mocinha, construiu. Eu não vou abrir mão. A gente tem que se juntar com Helena, com Amanda, e não deixar que eles tomem de nós nossa história, que é o poder mais precioso. E sabendo e conhecendo nossas histórias e passando para os nossos jovens, ninguém toma da gente. E a gente resiste e vai vivendo. Muito bom. Estou muito agradecida por todas essas trocas. Às vezes fico sem palavras de todas as coisas que vocês compartilham, todas as coisas que são necessárias ser ditas. E tem esse tema, né, da racialização do território, que tem a divisão do território que determina qual é o lugar do branco, da branca, o lugar
das populações racializadas, o lugar do indígena, o lugar do negro, da negra. No meu país, particularmente, isso está até tem uma condição geográfica. Se tem um lugar de onde sai o desenvolvimento e tem um lugar destinado para o extrativismo, que justamente onde se extrai é onde vivem as populações tradicionais, os territórios quilombolas, indígenas. Mas o lugar também, o território não é somente físico, sino também é uma questão simbólica de onde a gente pode chegar. Qual é o lugar que se coloca para mulheres negras, para mulheres indígenas, para homens brancos, etc. Então, existe essa questão do território aí, mas eu gostaria de saber assim, que vocês compartilhassem com a gente as formas particulares de resistir, porque se resiste de muitas maneiras, e vocês resistem com uma diversa possibilidade de formas que eu gostaria, se vocês poderiam compartilhar com a gente, por exemplo, hoje o evento de Lúcia e Maria Lúcia e Lucia foi um ato de resistência, esse banho de sangue que vocês deram. Então, se vocês poderiam falar um pouquinho sobre essas formas de resistência particulares de vocês. Então, assim, como eu falei para vocês, uma das coisas das formas de resistência que a gente, essa forma que a gente de resistência que a gente tem, é o estar junta, é eu saber que eu estou bem aqui, né, em Teresina, mas eu tenho a Sara. É eu saber que se alguém fizer uma injustiça comigo, eu ligo para a Luzia, Luzia, está acontecendo isso bem aqui, o que nós vamos fazer? E aí é isso que eles querem tirar da gente. Por como eu falei, essa forma de resistência é uma coisa que a gente aprende na nossa ancestralidade. A minha mãe, nós na nossa comunidade, a gente não tinha parteira. Aliás, não tinha médico, hospital. Então, o que que elas faziam? Durante o parto da minha mãe, a minha avó vinha. Quando a minha avó não vinha, vinha a outra da comunidade. Aí fazia o parto e passava vários dias cuidando. E aí, uma quando não estava bem, a outra vinha e ajudava. E é justamente isso que o capital quer nos tirar. Essa forma de resistir, ela é uma pedagogia, uma metodologia que a gente aprende dos nossos terreiros, né? É a gente saber que a minha companheira Luzia, nós somos diferentes em algumas coisas, mas essa questão da nossa cor, da nossa etnia, da nossa ancestralidade, ela nos une. Porque em qualquer lugar que nós estiver, qualquer lugar que a gente esteja, né, independente da condição social, a nossa pele, a nossa cor, ela vai delimitar os espaços. Então, é nessa hora que a gente se abraça. Companheira, você está dentro da universidade. Se você estiver sofrendo lá, eu vou lá, entendeu? Para lhe dizer que a universidade às vezes é o pior lugar que tem para uma pessoa negra, para uma mulher negra, entendeu? Então, nós estamos juntas aqui. E aí eles querem tirar isso justamente por isso. Veja bem aqui, eles querem retirar os terreiros de Umbanda, já derrubaram um, aliás, derrubaram vários. E por que tudo isso que eles fazem é pensado? Aqui eles lançaram um edital, né, falando da questão da cultura. Eles nem falavam de cultura ancestral, quem fala é a gente. Aí eles jogaram para os artistas aprovar esse edital, sendo que o projeto que eles colocavam no edital era que fazia parte aqui do Lagoa do Norte, o que eles nunca nem falaram nisso. Ainda bem que os artistas se atentaram logo e não aceitaram, né? Porque também ficava vergonhoso, né? Aí eles querem tirar nossos terreiros. Olha só a importância de um terreiro para uma comunidade. Num terreiro, uma mãe de santo, ela assiste toda uma comunidade. Aquela comunidade, ela vai para o terreiro para comer, que às vezes não tem comida, ela vai porque ela está se sentindo mal, aí a mãe vai e faz uma cura prânica, faz um chá, faz uma terapia holística, porque isso aí tudo a gente aprende com ancestralidade, né, e dá certo. E aí aquela pessoa se sente bem, se sente abraçada. Então ali é uma comunidade toda. Então, assim, não adianta tirar o terreiro, vai tirar o terreiro da mãe Neuza, você vai separar aquela comunidade, você vai quebrar as forças daquela comunidade, entendeu? E é isso que o capital pensa. E é por isso que eu digo, é importante o aquilombamento, porque o aquilombamento é um lugar de decisão que a gente é que tem que tomar.
Nós aqui temos de dizer qual é a política que nós queremos. E é isso que eles querem nos tirar. Mas a gente sente tanto isso tão profundamente que não tem como separar. A sala está lá em Recife e eu estou aqui. E quando eu cheguei lá em Recife, que eu vi a minha companheira sendo massacrada, eu nem conhecia ela. Mas eu comentei com o meu colega que estava do lado. Eu digo, ó, isso bem aí, não tá certo não. Aí ele foi, disse, Lúcia, te acalma, que tu chegou aqui agora. Tu não sabe, de repente pode... Não, aí eu disse, não. Ela está sendo massacrada sim. Por quê? Porque a gente também sofre isso. A gente também passa por isso. E aí a gente luta para que a gente não se separe. Nossos terreiros não podem ser arrancados, porque ali tem fundamentos, e fundamentos que foram plantados por uma ancestralidade que só o guia incorporado na cabeça da nossa mãe de santo é que sabe, nem ela mesma sabe. E por que que os nossos terreiros não podem ficar, se na Zona Leste, que é a Zona Rica, construir uma igreja universal dentro de uma lagoa que foi aterrada? Então, uma das formas que a gente tem de resistir, entendeu? É a nossa capacidade de nos aquilombar. É a nossa capacidade. Nós já somos resistentes. Às vezes as mulheres da comunidade, Lúcia, não pude ir para a reunião. Lúcia, não pude fazer isso de calma. Você está resistindo quando você levanta todo dia, que tem um marido alcoólatra, que não tem emprego, que tem um monte de filho para dar comida, mas você está resistindo porque você se levanta, vai varrer um terreiro, vai molhar uma planta, vai fazer uma comida. Isso é resistência. Isso é resistência. Então, nós temos que nos fortalecer, né? E assim, não sei como atravessadamente, mas esses meios de rede social têm servido para nós nos aquilombarmos. E nós temos que usar essa ferramenta para construir um grande quilombo dentro dessa nação brasileira. Porque a gente não pode jamais aceitar que esse processo de pandemia, de governo genocida, que é esse senhor que está aí no governo, né? Que ele nos amedronte. Aqui tem uma colega nossa, que é a companheira Lucineide, que ela diz que um pássaro, quando está preso, é quando ele mais canta. E essa pandemia tem servido para mostrar justamente isso, que por mais que tentem nos calar, nos silenciar, o que acontece com a companheira Sara, lá em Recife, me diz respeito. O que acontece com a companheira Eliette, lá na Paraíba, me diz respeito. Lá na Bahia, me diz respeito. O que acontece com a companheira Luzia, me diz respeito. O que acontece com o pessoal lá o que acontece com as mulheres da comunidade, independente do lugar que a gente está, me atravessa e atravessa profundamente. Se acontecer com a companheira minha lá na África, me atravessa e atravessa profundamente. O que as armas que eu tiver dentro da metodologia de constelação que eu aprendi dentro dos terreiros, eu vou usar para fazer essa defesa das minhas companheiras. Axé? Eu quero falar, eu tô bem emocionada, assim, mas acho que porque hoje foi um dia que a gente, que mexeu muito com a gente, né? Mas eu quero dizer o seguinte, é que toda vez que o Estado vem, ele vem com esse poder brutal, a gente vem com a nossa resistência, que, como a Shira Mbembe diz, é visceral. A nossa resistência está nas nossas vísceras. Para mim, resistir pode parecer pouco, para quem talvez não compreenda a dança como eu compreendo, como um jeito de estar no mundo e de ser no mundo. Mas, para mim, o jeito mais forte que eu posso resistir é com a minha dança, é com o meu corpo. Com esse corpo que eu passei a vida toda tentando negar, esse corpo negro e indígena, né? Olha para o meu rosto. Eu sou, assim, a evidência da mistura das raças, né? Das raças como essa categoria social, assim, de uma mistura de gente negra e gente indígena. E eu passei muito tempo da minha vida tentando me esconder e tentando me encaixar. Primeiro me encaixar nas danças clássicas, depois me encaixar nas danças modernas, depois me encaixar nas danças africanas, depois me encaixar na dança contemporânea. E eu nunca fui bem aceita. Eu sempre sou a intrusa. Eu sempre sou aquela que não deveria estar ali. Mas quando eu danço para dizer que o Domingos Jorge Velho, que é homenageado aqui em Teresina, matou quantas nações indígenas não foram mortas sob a égide desse senhor, que é homenageado bem na entrada da nossa Universidade Federal.
Então, quando eu danço para dizer que o povo do povo do Boa Esperança vai resistir, a gente vai lá para a prefeitura, a gente molha a prefeitura de sangue, a gente dança. Quando eu danço para dizer que eu não aceito a morte de mulheres, né, com tantas facadas, mulheres que são mortas todos os dias aqui no nosso estado. Então, quando eu danço, eu sinto que eu resisto, eu sinto que é a minha forma de resistir. Porque o capitalismo, e na sua forma mais, no seu ápice, assim, que o neoliberalismo, ele tende a nos dizer que nossos corpos são fungíveis. E a gente insiste dizendo que nós não somos isso. Nós somos pessoas, nós não somos coisa. Então, para mim, resistir é dançar nesse lugar, que é um lugar também transitório, que não é um lugar fixo, meu lugar é sempre transitório. Então, quando eu penso em dança, eu penso em resistência, e a minha dança, eu insisto, eu sempre digo aqui em Teresina que eu sou a bailarina da morte, porque eu não vou para enfeitar nenhum tipo de evento, eu não vou para fazer nenhum tipo de abertura de evento, eu vou para incomodar, eu vou para dizer que os nossos corpos, dos povo preto e indígena, eles continuam aqui. A nossa cidade é banhada de sangue, não é desde hoje, não. A nossa cidade são 168 anos de banho de sangue aqui em Teresina. O que eu fiz enquanto artista foi apenas perceber isso. Dá para sentir o cheiro de sangue nas ruelas aqui de Teresina. Mas que eles insistem em passar o cimento com seus carros, com suas Hilux, com seus carros tão internacionais que você não sabe nem onde foi que esse povo comprou. Teresina, ou você é muito rico, ou você é extremamente pobre. E aí você vê uma mãe de 28 anos, uma mulher negra, que morreu de Covid-19 e deixou 4 filhos. Eu danço por ela. E eu fico querendo dançar mais, querendo resistir mais, querendo enfrentar mais. Eu não tenho medo de ser presa, eu não tenho medo de morrer desse jeito, eu não tenho medo. Para mim, resistência é dançar. Eu vou insistir nisso. É o meu discurso, a minha fala. Eu sei que eu não estou inventando a roda, que eu não sou a primeira bailarina que faz isso. Mas eu me reconheço como ativista dançando. É dançando banhada de sangue. Eu só queria colocar uma coisa. Nós já fomos parar na delegacia, eu e a companheira Luzia. Ano passado a gente foi parar na delegacia. Que a gente foi fazer o banho de sangue no aniversário de Teresina. Tinham derrubado várias casas aqui das mulheres, as mulheres gritando, chorando, desesperada, batendo na porta da associação. Aí eu perguntei com a companheira Luzia o que, é que a gente vai fazer. A polícia derrubando o trator e a mulher gritando: chama assistente social, e o policial, a mulher com uma criança no braço. Aí a companheira Luzia: vamos fazer o banho de sangue. Aí todo ano tem um corte do bolo, eu digo: pois vamos para lá. Eu sei que nesse corte de bolo, né, ela começou a fazer a dança, o banho de sangue, né, e eles começaram a nos pressionar, e aí um dos nossos, acho que ficou com medo, não sei o que foi que aconteceu com ele, se afastou. Quando ele se afastou, a polícia pegou ele, e a gente teve que parar na delegacia para defender, não é? Para defender esse companheiro da gente que foi preso. Então, assim, a luta aqui ela é muito forte, né? E, assim, a companheira Luzia, ela até diz: a gente não pode ser obediente diante de um sistema desse que quer nos oprimir. Não, a gente não adianta porque as portas são trancadas. Então, a gente tem que abrir elas à força. Como diz um poeta que tem aqui, que ele já morreu, Torquato Neto, ele diz que nem que essa justiça seja feita à machadada, mas a gente tem que fazer. Sara. Ai, eu sempre vou. Eu fiquei emocionada agora, porque a gente, as formas que a gente arruma de resistir, na verdade, é toda vez que o nosso corpo sente de novo as chibatadas, lembra de novo quando o nosso corpo era jogado num
mares, e nossos corpos eram acompanhados por tubarões. Né? A gente sabe que os navios negreiros vinham e traziam os tubarões, porque eles sabiam que ali ia ter comida. E eram nossos corpos que eram jogados. A gente sabe que quando começou a pandemia no Brasil, quem foi o primeiro corpo a ser atingido, né? Foi uma mulher preta, empregada doméstica, que deveria estar em casa, aposentada, de 67 anos, que foi atingida pelo vírus por sua patroa. E morreu. E quando era eles que estavam ficando doentes, quando eram os brancos, todo mundo ficava preocupado, era álcool em gel, era lavar as mãos, que está gente, para muita gente, quando o povo fala assim, lavar as mãos, e acha, quando os governos falam lavar as mãos, e acham que é uma coisa tão simples, nas comunidades, isso não é simples, porque muitas casas não têm água. E aí a gente vai arrumando formas, né, como as crias comunitárias e como pedidos de álcool em gel, de máscara. A gente mesmo está confeccionando algumas máscaras aqui em Caranguejo. As próprias mulheres estão confeccionando as máscaras e a gente está entregando. E a gente aqui fez na campanha de revoga ao decreto prefeito, a gente fez um vídeo com os jovens do adolescer, né, e com os jovens do pop vídeo, que foi um brega protesto. E foi muito potente, porque nossos corpos balançando, nosso ritmo na rua, as pessoas conseguiram entender que esses corpos existem e que o lugar deles é onde a gente quiser estar. Várias formas de resistência estão na gente. A gente vai ter ainda que conversar muito, né, para sanar algumas coisas e para falar de algumas coisas que a gente sofre, porque nem a gente entende. Né? O racismo que vem de forma ambiental, que vem de forma institucional, que vem ligado diretamente aos nossos corpos, né? Quando uma doutora em dança diz que precisa provar onde é que precisa dançar, isso é o racismo que dá a gente. É igual quando uma mulher preta, feito eu, que tem essa voz forte, né, precisa em algumas organizações ser colocada de lado, porque a voz é forte demais. E atinge a branquitude que está na luta. Então, a gente vai arrumando mais formas e mais jeito de resistir e de gritar. E ainda é um grito que precisa, toda vez que a gente gritar, pensar nas outras e pensar na gente. Porque a gente não tem medo. Eu costumo dizer, eu já tive arma apontada para mim, né? Nessa luta aqui de Caranguejo. Já tive armas, já tive ameaça, já fui para via de fato, já me agarrei aqui, porque meu corpo está de frente nessa luta. A gente diz assim, a gente não tem medo, e a gente realmente não tem medo, mas a gente teve aí Marielle, por exemplo, que tombou com 4 tiros de fuzil na cabeça. E a gente não pode ser mais uma. Eu não quero ser mártir. Eu quero estar viva. E passar esse recado, e passar para os meus filhos, para os meus netos, nesse território, que esse território é deles, e que eles precisam conversar com a família de Lúcia, com as águas que molham o alimento que Lúcia entrega lá no Piauí, com as águas que molham o alimento que Joyce entrega, com a luta de Joelma no Ibura,
de uma mãe que o filho levou um tiro na cabeça por racismo, com a luta de MIRPs, e dizer que a gente não vai desistir. E a gente vai encontrar formas. Quando tentarem nos calar, a gente vai gritar. Quando tentarem nos calar, a gente vai gritar. Negra, sim. Negra, porque a gente não vai morrer. Olha, é tão difícil, mas a gente caminha para um lugar conversando entre mulheres que é de uma força tão grande que a gente fica, às vezes, até meio assim, assombrado, né? De dar conta e da responsabilidade também que às vezes, muitas vezes pesa sobre a gente. E aí o povo fala assim, às vezes o povo fala que assim, ô Helena, mulher guerreira, e eu falo assim, é guerreira, mas eu queria mesmo era ser Helena de boa, que a gente, é difícil, né? A gente fica cansadas, mas ao mesmo tempo, quando a gente se encontra, eu acho que é tão poderoso, assim, sabe? É isso, como uma mulher favelada daqui, vou escutando e vou reconhecendo tantas coisas comuns numa experiência que a gente atravessa, em tantas diásporas que foram que a gente foi submetidas, né? Nosso povo, tanto despejo, tanto despojo, tanta violência, tanta violação, e mesmo assim a gente chega 500 anos depois, sem a ajuda de ninguém, contra tudo, contra todo mundo, contra esse sistema que nos deslegitima permanentemente, sabendo essas coisas que se preservaram vivas à custa de um esforço que é físico, né? Ele está vivo no nosso mormaço. E se a gente não soubesse escrever, a gente falava, e se a gente não soubesse falar, a gente desenhava, e se a gente não soubesse desenhar, a gente fazia na pedra, talhado com machado, como dizia Maria Lúcia, mas isso aqui é parte da nossa carne, essa história que nos cruza, e eu me sinto muito agradecida mesmo de ter partilhado esse momento hoje com vocês, e de que as mulheres da favela daqui, que estão várias delas aqui com nós assistindo, que são minhas companheiras, que a gente entra pelos becos e viela aí, ou no meio das ocupações de terra também para entregar comida, no meio de sem teto, tentando retomar um pedacinho de terra para fazer nosso quilombo, mesmo no meio dessa doideira onde jogaram a gente quando arrancaram a gente de nosso lugar, estão aqui vendo, e eu sou muito feliz que também estejam aqui, sabe? Estava falando da força, dessa coisa do parto, da parteira, do acompanhar, e está aqui, por exemplo, a Silvia, que é uma companheira daqui também, da Zona Sul, dessa periferia em São Paulo, e que, de repente, no meio do nosso grupo de mulheres, estava fazendo uma atividade com a Kátia, e terminou no meio do parto do bebê, do filho último de Kátia, que é o Hag. E a gente vai descobrindo e construindo laços tão grandes, e eles são baseados em coisas que são inapropriáveis por essa sanha miserável que quer transformar tudo em dinheiro, e eles sobrevivem a isso, resistem, eles ficam de pé, eles são... E eu acho que estar com vocês, para mim, foi esse grande, assim, privilégio, sabe? De poder dar de comer à cabeça, dar de comer ao espírito, dar de comer à alma, dar de comer ao Mapinguari também, essa lenda de nosso povo que vive no meio da gente, defendendo a Amazônia, defendendo tudo. E eu queria agradecer que nós vamos chegando, a Amanda ainda tem coisas a dizer, tem um vídeo maravilhoso que a gente ainda vai ver, tem um bocado de coisa, tem vocês que vão falar, mas eu já queria ir fazendo minha saudação final, porque eu acho que é isso, aonde a gente se planta lugar e se encontra, a gente faz quilombo. Então, nós vamos fazer quilombo em todo canto, até onde esse povo não pensar, nós vamos fazer quilombo. E na hora que eles nem vêem, nós vamos dar um bote, que eu tenho fé, sabe? Para a gente ter uma vida feliz, não é nada mais que a gente quer, não é... A gente não quer ser patrão, o que a gente quer é ser feliz, é viver todo mundo com dignidade, com alegria,
é ter a abundância que essa terra produz na mão dos filhos dessa terra. É tanta coisa que é simples no fim das contas, né? Mas nesse mundo aqui se torna tão difícil, né? E a gente vive assim, entre a bala e a espingarda, fazendo luta, metendo louco na vida, mas nós vai, e graças a todas as forças grandes que tem nesse universo, nós estamos aqui para continuar sendo dançarina da morte que seja. E hoje é dia de Nanã, nós estamos falando que vida e morte são pedaços de um ciclo que nem que o dinheiro queira, ele não consegue comer, corromper e destruir. E é nesse ciclo que a gente se renova. Então, olha, eu sou muito feliz e vocês têm companheiras de luta aqui nessa favela. Nós não tem nada mais, o que nós tem tá coligado com vocês, aonde vocês estiverem, em Caranguejo, Tabaias, no Piauí, em Teresina, em todo canto, ocupando terra, retomando o quilombo, fazendo quilombo novo ou tentando preservar da sanha desse sistema aqueles que perduram e que são lições para nós. Muito obrigada. Eu não sei nem mais o que eu falo, meu Deus. Eu fico muito agradecida por escutar suas vozes, por escutar suas lutas, seus gritos. Eu sempre ri que dentro da academia tem aquele mito que diz dar voz. Isso não existe, porque eu não vejo ninguém calado. Não vi nenhuma mulher, nem no meu país, nem no Brasil calado. Não precisam de voz, porque vocês têm voz própria, vocês gritam, vocês resistem, faz séculos, e eu acho que o problema é de ouvido, não de voz, porque tem uma classe, tem uma raça no poder que não gosta de ouvir, mas vocês gritam alto e isso é espetacular. Assim, eu agradeço muito assim, poder participar, como, ouvindo e aprendendo das resistências de vocês. Claro que para mim é um sonho também criar essas pontes com o meu país, com as vozes de resistência da Nicarágua. Temos esse desafio da língua, né? Mas em Amazonas sempre tentamos criar essas pontes para conversas entre latino-americanas, entre mulheres que resistem, e isso eu tenho para agradecer a vocês a presença. Você gostaria de comentar alguma coisa? Fica o microfone aberto antes de para depois chegar para o vídeo do ato que fizeram Lúcia e Lucia lá no Piauí. Eu quero, assim, nós estamos fazendo aqui uma campanha, na verdade essa campanha foi com essa artista aqui, que usa o corpo dela como a dança. Ela que chegou, eu estava agoniada. Eu disse, Luzia, ela viu uma placa na porta, tinha assim, Lagoa do Norte para quem? Ela foi, disse, Lúcia, bora fazer bem que um negócio, disse, Luzia, bora. Aí ela começou a filmar, ela caminhando, né, porque ela é muito bela, caminhando assim, o corpo dela fala. Aí ela disse, Lagoas do Norte, para quem? Aí eu digo, sabe, Luzia, que dá certo? Aí eu saí pedindo a comunidade, né? Lagoa, todo mundo falando. Aí a gente gravou o vídeo e colocou na internet. E aí o pessoal disse, que Lagoa do Norte para quem? Que campanha é essa? Quem é que está fazendo? Né? Isso aí veio dela. Aí, assim, outra coisa que eu queria dizer para vocês, nós estamos passando por um momento muito difícil aqui, porque nós escrevemos uma denúncia para o painel de inspeção do Banco Mundial, achando que eles iam ver alguma coisa a respeito da gente. Eles estão nos pressionando mais. Então, a gente está retomando essa campanha, eu queria fazer ela agora a nível de Brasil. E aí eu peço que vocês me ajudem a fazer essa campanha, assim, junto com a gente, e essa questão de dar voz, né? Me chamaram aqui para uma mesa com uma mulher branca de São Paulo, que é uma mulher influente, aí essa voz aqui, ela fala mesmo, né? Aí pegaram e disseram, não, cortaram a minha fala com a fala da mulher branca, disseram que eu não ia mais falar, alegaram um monte de coisa, aí eu, companheira Sara, estão querendo me silenciar aqui, ela disse, pois espere bem aí, que ninguém vai silenciar você, né? E assim, antes de encerrar, como eu disse, nosso povo, ele é dança, ele é canto, eu queria puxar um ponto, né, para deixar para nós, com essa voz rouca que já gritou aqui o dia todo hoje. Vamos lá, porque eu não sou mulher de fugir de desafio, de jeito nenhum. A companheira Sara teve aqui, ela se lembra muito bem o que foi que Paruca fez. Lembra, não lembra, companheira Sara? Então vamos lá.
cocar. Já que você deu licença para essa nega falar, não duvida da cabeça que tem corococa. Nenhuma vela resiste ao tempo sem se apagar, se não tiver a serviço de Deus ou de um orixá. Negra véia vem de longe, minha crença tem estrada. Moço, exijo respeito à sua voz, é malcriada, bozo. Não seja tão leviano, respeite minha Ruanda. São mais de 20 mil anos de existência, minha banda. E às vezes corações que creem em Deus são mais duros que um ateu e jogam pedras sobre as catedrais. Os meus deuses iorubás não sabem que a nossa terra é uma casa na aldeia. Religiões na terra são as fotos que clareia. No canto da casa, quem com a dor procura ajuda, tem uma sorte de Buda para iluminar sua fé, lá onde a terra converteia, para não se perder na areia. Tem que ter lá na candeia a chama de Maomé, meu pai. A essa nossa terra é uma casa na aldeia. Religiões na terra são Oxós quem clareia. Axé! Lúcia, axé, é até difícil falar depois disso, você é muito linda, axé! Mulher, de onde é que tu veio, de onde é que tu veio, de onde é que tu nasceu, mulher? No espírito de luz, eu só quero agradecer, e assim, agradecer a você, Amanda, que flor que você é, meu Deus, Helena, eu quero te conhecer pessoalmente. Tá bom, eu quero conhecer a Amanda, eu quero que a gente se encontre, quero que a gente se abrace. Sara, minha querida, eu nunca vou esquecer suas palavras ali na frente da casa da Lúcia, revigorando, né? Dizendo, tá todo mundo cansado, mas vamos em frente. Eu queria chamar as pessoas de Teresina para ficarem muito atentas, dizer que Teresina tem pessoas, existem pessoas negras em Teresina, os negros estão escondidos, os negros têm medo. Nós precisamos mostrar que nós existimos, que nós fazemos a cidade acontecer. E eu queria muito pedir que vocês, do mundo, sabe, assim, Brasil, mundo, ficassem muito atentos ao que acontece na nossa cidade. Porque aqui parece que é uma cidade que só existe a lei do branco e do rico. E eu temo muito pela vida dessa minha companheira Lúcia. Eu temo pela minha vida, mas parece que eu entro em ocasiões muito pontuais. Mas a Lúcia, ela está todo dia na frente, sabe? E isso me preocupa muito. Eu tenho muito medo de mandarem matar a Lúcia, eu tenho muito medo de fazer alguma coisa contra ela, porque eles têm um jogo muito cruel aqui, que é jogar pobre contra pobre. Então, eles têm essa coisa de oferecer um dinheiro para uma pessoa para vender uma casa e aquela pessoa já vai organizando. Eles têm todo um jogo de poder, que eles fazem uma maldade entre as pessoas pobres aqui. Então, eu tenho muito medo de perder a Lúcia. E eu sempre estou dizendo para ela, Lúcia, tem cuidado, não vai sozinha para os lugares. Já botaram policial para pegar ela em alguns momentos. E ela está sempre resistente. Mas a gente, como a Sara acabou de falar, a gente quer ficar viva. Então, eu só quero pedir que a gente fique atento, que se vocês pudessem nos ajudar a sempre estar divulgando o que está acontecendo aqui e de olho na nossa companheira, porque a Lúcia, ela é, para mim, uma pessoa... Eu sei que a gente pensa muito sobre representatividade, mas eu não vejo palavra melhor agora, que representa a ancestralidade da cidade. Então, é uma mulher que eu tenho muito respeito, muita admiração e que eu tenho muito medo de perder. Eu não quero perder a Lúcia. Eu digo sempre assim, que o Boa Esperança, esse lugar que a prefeitura quer avançar, está avançando, é o nosso último lugar, sabe? Se a gente perder esse lugar, Teresina vira o que sempre eles quiseram que virasse, cara de nada, de coisa nenhuma.
Então, eu quero pedir que vocês fiquem atentos ao que acontece aqui em Teresina e dizer para a Sara que eu estou com você para o que der e vier, minha querida. Um beijo, muito obrigada, gente. Ai, obrigada, gente. Vou agradecer, porque eu estou aqui, viu? Porque esse negócio do povo tá pedindo para eu agradecer, não está dando, não. Eu não estou agradecendo muito, não. Mas com vocês, eu quero dizer que, por nós, eu estou firme e forte. Mesmo com todos os acontecimentos, e nós estamos juntas nas estratégias, e nós vamos nos manter vivas e vamos vencer mais essa batalha, né? Porque a guerra ainda vem por aí. Nossos corpos ainda vai conseguir avançar muita coisa, vai sofrer muita coisa ainda, mas vai avançar muito, porque tem muita gente que precisa. Eu queria dar uma destacada nessa fala de Luzia sobre a estratégia de colocar pobre contra pobre, preto contra preto. Gente, abram os olhos. Só temos nós. É nós por nós mesmas. Não deixe que esses governos que querem tomar o que é nosso joguem vocês contra a gente. Se tiver qualquer coisa para perguntar, perguntem a gente, perguntem a Lúcia, converse, perguntem a Helena, perguntem a Luzia. Porque é nós por nós. Esses governos só fazem usar a nossa comunidade, usar os nossos saberes, jogar um contra os outros para ficar fraco e depois vai todo mundo para o mesmo buraco, se a gente não estiver lutando. E quando o problema deles é que a gente aterra todo dia e a gente não vai cair no buraco. Toda vez que eles vão a vocês e jogam contra a gente aterra mais e mais. A gente vai atrás de mais Amanda, a gente vai atrás de mais Helena, a gente vai atrás de mais Luzia, a gente vai atrás de mais Maria Lúcia, de Eliette, de Potira. A gente vai atrás dessas mulheres e a gente não vai abrir mão. Abram a cabeça, abram o coração. Nós temos amor. Nós temos amor. Mesmo para quem joga dor, a gente tem amor. A gente tem amor, a gente é mãe. A gente foi mãe de leite de muita gente. As nossas mães, as nossas avós, as nossas bisavós foram a mãe de leite de muita gente. Mesmo que depois foram estupradas, foram mortas, segregadas. Mas a gente está aqui firme, construindo. Não vai ter buraco para já. Vamos resistir. Firmes. Axé. Bom, encerramos com a apresentação. Vamos apresentar uns minutinhos do vídeo de... Espera um segundinho. Me avisam se estão conseguindo ver? Para que não se derrame mais uma gota de sangue no nosso povo, nessa cidade. Para que não se derrame mais uma gota de sangue negro nessa cidade.
Conseguiu todo mundo acompanhar uma parte do vídeo. A gente vai estar compartilhando ele na revista Amazonas e novamente agradecemos todas essas vozes de lutas e resistências. Muito obrigada. Tchau. Obrigada, pessoal.